Segurança no trânsito é importante para todos: pedestres, ciclistas, motoristas, motociclistas e motoristas de ônibus e caminhões. No ano de 2023, aconteceram-se 34 mil acidentes de trânsito. Para nós pensarmos o que seria 34 mil, daria para lotar alguns estádios medianos. Talvez o estádio São Januário, ou talvez um pouco mais. Nós possamos ter uma noção de quantas pessoas que elas faleceram em virtude de acidente de trânsito no Brasil no ano de 2023. Embora esse número proporcionalmente ele teve uma queda importante de 2010 para 2023. As mortes que mais ocorreram foram com ciclistas, mais de 13 mil mortos. O menor número, condutores de caminhões, 830 óbitos durante este ano de 2023. Mas o que podemos fazer para melhorar? Nas rodovias, como as rodovias federais, aconteceram-se por volta de 13 mil, ou melhor, de 76.800 acidentes de trânsito. Entre esses, a cada 100 acidentes, ou seja, 6% foram fatais. O número de óbitos que aconteceram foi 1.664 nas rodovias federais. Embora as rodovias elas tenham uma malha que chega a quase, ou melhor, a 13 mil quilômetros, isso mentalmente para nós pensarmos é quase que impossível imaginar o que é 13 mil quilômetros de trânsito, mas seria uma distância para quem mora em São Paulo 100 vezes de São Paulo a Peruíbe. 100 vezes. Essa é a malha rodoviária no Brasil. E nesse caso, muitos acidentes acontecem por quais razões? Falta de manutenção, dormir com sono, ou dirigir com sono, dirigir embriagado, dirigir sob efeito de outros álcools, drogas, falta de experiência, velocidade alta, imprudência e mais alguns. Então, nesse caso, os acidentes eles podem atingir qualquer um que esteja na rodovia. Quando uma pessoa fala, puxa, a vida cheguei tão rápido, eu coloquei 160 por hora no meu carro, ele nem vibrou. Não é questão de você vibrar ou não. Não é questão do carro ser seguro, é questão da insegurança e do risco da vida que estamos colocando para nós e para terceiros. Os pedestres, eles, aliás, todos nós somos pedestres. Aconteceram-se por volta de 5.600 acidentes com pedestres, acidentes fatais. Esses não são em rodovias apenas, mas como em vias públicas, calçadas, rodovias, faixas de alta velocidade, média velocidade, baixa velocidade, crianças, adolescentes, pessoas que estão saindo do trabalho, voltando, idosos, todos nós estamos expostos. E muitos faleceram até mesmo atravessando a faixa de pedestre. Isso, no caso, envolve a imprudência dos motoristas, porque o pedestre é a parte mais frágil de toda essa relação no trânsito, inclusive das bicicletas, porque o ciclista ele está com uma carenagem de metal, com borracha. Mesmo que ele caia, pode ser projetado, mas da forma que ele bater em alguém, atropelar, pode ocasionar uma. Ciclistas ou motociclistas. A morte de motociclistas está em primeiro lugar.
Dos 34 mil mortos, morreram quase 14 mil só de motociclistas. Quais são as dicas para evitar esse tipo de acidente? Manter a distância segura do carro. Permanecer sempre o máximo possível do lado esquerdo do carro à frente. Verificar a velocidade do carro atrás, se for o caso, acelerar e tentar escapar ou diminuir a velocidade e deixar esse passar. Manter uma visão ampla das condições dos motoristas e do trânsito, principalmente quando há entradas na via na qual o ciclista está conduzindo. Ficar bem atento nesse sentido é importante para preservar a vida deles e de outras pessoas. Quando os ciclistas vêem proteção numa quantidade grande, os ciclistas querem que o motociclista da frente aumente a velocidade. E alguns eles estão trabalhando. É natural que ele resolver as questões nesse sentido. Porém, pode acontecer o quê? Acontecer os acidentes com quedas e colisões, conforme nós observamos aí. Quais são os pontos que o motociclista deve ter para manter a sua segurança? Dirigir em velocidade adequada, segundo a via. Usar o capacete com viseira para evitar projeção de materiais dos olhos. O farol baixo sempre ligado para facilitar a visualização. A antena corta-pipa. Assim evita acidentes com ferimentos graves. Roupas resistentes e apropriadas para casos de queda. Calçados que protejam contra impacto. Andar sempre à esquerda do veículo da frente. Em dias chuvosos, duplicar a distância do veículo da frente. Cuidado com sujeiras, principalmente com manchas de óleo derrubadas por outros veículos e areia. Não transitar entre as faixas de rolamento, porque é muito perigoso. Os locais que têm faixa exclusiva, procurar sempre pilotar por essas faixas e observar a reação dos ciclistas que estão na frente e atrás e motoristas de carros pequenos e médios e grandes. Prestar atenção na via para o atropelamento de pedestres. Motoristas. Quais são as dicas para os motoristas tomar cuidado? Lembra quando os acidentes acontecem com automóveis? Pois bem, recapitulei. Evitar dirigir com sono. Manter a velocidade da via quando for seguro. Então você pode dirigir abaixo se o trânsito está intenso. Não transitar em velocidade muito baixa com o trânsito não intenso abaixo de 50 km por hora. Usar o sinalizador de direção, chamado de seta. Evitar parar em fila dupla. Ligar os faróis em dias chuvosos ou de neblina. Ligar os faróis quando o tempo estiver escuro. Ligar os faróis em rodovias mesmo durante o dia. Não ficar colado com o carro da frente. Não andar do lado de carretas, veículos grandes, caminhões, ônibus, porque o ponto cego deles é bem extenso, principalmente carreta quando está fazendo a curva. Não buzinar assim que o semáforo abrir. Tenha paciência, isso pode ocasionar acidentes. Não beber antes de dirigir nem durante este. Não falar no celular quando conduz o veículo. Hoje mesmo eu estava andando, um carro meio atrás de mim, no Corsa Picape, no bairro de São Bernardo do Campo, aqui na Assunção Pobres Dias, e percebi que toda hora a pessoa colava, que estava passando e não passava. Aí quando eu dei espaço para ele, estava como? Dirigindo o carro com móveis na picape, uma picape Corsa, com o celularzão no vidro. Evitar discussões com as pessoas quando conduz o carro. Som alto também, principalmente
quando a música que o motorista não gosta. Só ultrapassar quando tiver certeza que o motorista à frente está te vendo e conhecer os pontos cegos do veículo que você está conduzindo. Preferencial. O que quer dizer preferencial? A base do triângulo é a base de quem é a preferência. Para quem está virado a ponta do triângulo é quem deve esperar para entrar na rotatória. Se vocês procurarem na internet uma rotatória que tem na estrada Variação Bernardo do Campo, perto da empresa Velho, todo mundo entra na rotatória de maneira inadequada, todos. Porque a via ela é rápida, a outra é uma via de transição do lado da estrada para o outro lado e entrada para o bairro, na estrada que é uma patente que fica no bairro também do Alvarenga, no Jardim das Oliveiras. E naquele caso, os motoristas eles passam sem respeitar a rotatória. E se você parar, você pode sofrer um risco de colisão. Então a gente observa uma figura, é a figura do lado esquerdo. Quem sempre está na via principal, virando à esquerda, que é do lado do motorista, esse tem a preferência para entrar na rotatória. Então, o lado do motorista é a base da preferência. Quando tem a sinalização como essa, a terceira imagem, então veja que a parte inferior do triângulo está apontando para a pista, a qual o motorista deverá esperar. Quem está para entrar na rotatória? Então olha lá no fundo, o carro está parado sobre a ponta triangular que está apontando para o carro dele. As duas partes superiores estão apontando para quem tem o direito de passar. Agora, quando a rotatória, você está dentro da rotatória, a preferência é sua. Então, outro carro não pode entrar na sua frente, ele deve esperar. Ou esperar e entrar com cautela. Então, no caso dos carros, manter a distância, sempre observar se você consegue ver o pneu da frente do carro da frente. Essa é uma distância segura numa via coletora. E se você estiver numa rodovia de alta velocidade de 120 por hora, manter a distância mínima de 67 metros, porque é o período que você tem de 2 segundos de reação e de frenagem. Outro caso, a 80 por hora, daria mais ou menos uma carreta e meia, 45 metros. Parece longo, mas na hora da urgência você verá que isso não é tão distante assim. Então você tem um tempo para diminuir, travar e o carro parar. Você está conduzindo, você vai demorar alguns segundos, alguns milhares de segundos para poder ter o tempo de reação. Não é o outro parar, você já brincar. Observe atentamente se o motorista da frente toda hora coloca o pé no freio ou se a luz de freio desse não está funcionando. Se tiver um desses dois casos, procure trocar de faixa e manter. A porta de um carro que estava estacionado em uma via. É o que mostra um vídeo feito nesta quarta por uma câmera de monitoramento de Cachoeiras de Macaco, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Nas imagens, o motociclista trafega pelo lado direito da via quando uma mulher abre a porta do veículo e o atinge. Com o impacto, o homem é jogado para debaixo de um caminhão que seguia na pista, passando a centímetros de ser atingido pela roda do veículo. O homem chega a sumir da imagem, mas após alguns instantes ele reaparece e tenta sair debaixo da carreta. Pessoas que fecha o vidro e se prepara para descer, mas ao abrir a porta, uma moto bate no carro. O motorista do carro parece não acreditar no que aconteceu, enquanto
o seu melhor bem que você tem? Sua casa, seu carro. Com certeza, se você não tiver, você continua a viver. O que você tem de melhor é a sua vida.